Bem-vindos ao canal Cantinho do Opa. Fanfic Vingança e Redenção, capítulo 7. Demir olhou para o rosto decomposto de Merien no IML. Ele se sentia culpado por ela e por aquele casamento em que ele a ignorou por completo desde o início. Ele havia se casado com ela, apenas para retribuir a ajuda que seu sogro lhe havia dado no passado. Quando o pai dos irmãos e o mais morreu, deixou uma grande dívida de jogos. Naquela época, Amir era o advogado do hospital e Demir era um cirurgião talentoso. Para saldar a dívida, Demir emprestou do pai de Merien uma grande quantia que salvou o hospital das dívidas. Depois daquilo, Demir abandonou sua carreira como médico cirurgião para assumir a posição de CEO do hospital, expandindo os negócios. Agora, era o hospital mais equipado da Turquia, apto a receber celebridades, políticos e ricos em sua ala VIP. Além disso, conseguiram expandir os negócios investindo em um ramo farmacêutico que explodiu na época da pandemia, fabricando e distribuindo vacinas da Covid para toda a Turquia. Para completar, abriram a firma de advocacia que era administrado por Amir. A firma, além de defender os interesses do hospital e da indústria farmacêutica e o mais, também defendia grandes empresas. Muito antes do prazo estipulado, Demir pagou o dinheiro emprestado com altos juros, mas por gratidão, concordou em se casar com Merien quando o pai de sua esposa entrou em falência pelo mesmo motivo que seu pai: dívidas com jogos. Eles tiveram ótimos momentos juntos, mas Demir começou a ignorar Merien, com a desculpa de que estava ocupado com o trabalho. Na verdade, Demir nunca amou sua esposa, mas tinha muito respeito por ela e por seu pai, por isso, jamais sugeriria o divórcio. Mesmo evitando Merien, eles mantinham relações íntimas de vez em quando, e foi assim que Reyhan nasceu. Ele queria muito ser pai e ficou muito grato a Merien. Porém, com o tempo passou a evitá-la novamente. Passava dias no hospital sem nem aparecer em casa. Merien ficava cada vez mais irritada com aquilo e cobrava sua presença. Ela resolveu planejar uma tarde em família em um parque próximo da mansão. Reyhan não queria ir com a mãe, queria que ele a acompanhasse. Mas ele tinha uma reunião importante no hospital, por isso, deixou ambas sozinhas. A última coisa que viu nos olhos de sua esposa foi a raiva e nos olhos de Reyhan, a decepção. Por isso, sentia-se culpado. Por mais que quisesse culpar Ayla, não poderia ignorar que ele também foi responsável pela morte de sua esposa e sua filha. Se ele estivesse presente naquele dia, as duas ainda estariam vivas e felizes. O senhor já conversou com alguma funerária? Perguntou o médico legista. Ela será cremada na funerária Descanso Eterno. Disse Demir assinando os papéis para a liberação do corpo de Merien. Quando recebeu uma cópia do atestado de óbito, respirou aliviado. Não havia em seu corpo evidência de violência sexual. Ela havia morrido por esganadura no pescoço. Mesmo modus operandi aplicado em Reyhan craniado causado por algum objeto redondo como uma marreta ou martelo. Foi uma morte horrível, mas provavelmente foi uma morte rápida e instantânea, bem diferente do destino de Reyhan. Com os olhos lacrimejantes, entrou novamente no carro que Amir estava dirigindo. Tudo bem, irmão? Perguntou Amir, preocupado. Eu deveria ter ido com você. Tudo bem, mas eu me sinto muito mal por Merien. Ela só queria ser amada e eu a ignorei tanto. Fui um péssimo marido e um pai ausente. Você precisa superar isso, Demir. Aconselhou o irmão. Vou superar, e agora vamos para a fazenda. Ainda precisamos decidir o destino de Ayla. Meia hora depois, os dois chegaram na fazenda de Merien. A fazenda na verdade era um grande hipódromo construído por Demir para que sua esposa treinasse com seus cavalos. Merien competiu durante muito tempo em corridas. Era uma amazona excelente e ganhou muitas corridas. Porém, quando engravidou, Merien ficou meses sem poder praticar e quando voltou às corridas, havia perdido o jeito. Seu pai continuou apostando na filha, mas Merien perdeu consecutivamente até perder todo o patrocínio. Depois disso, Merien resolveu parar de competir, mas Demir manteve a fazenda para que Merien pudesse cavalgar de vez em quando. Por isso, era na fazenda que Merien passava todos os dias, levando Reyhan com ela algumas vezes. Reyhan também cavalgava desde muito cedo, mas não parecia ter o talento da mãe. Sua filha parecia mais interessada na profissão do pai. Quando Merien morreu, Demir falou para o seu sogro que deixaria a fazenda com ele, assim ele poderia criar cavalos de corrida. Demir havia quitado as dívidas do sogro e esperava que ele pudesse criar um negócio com cavalos, mas o sogro não parecia muito interessado.
Ele havia descoberto que o sogro aplicou um golpe com um investidor, vendendo a fazenda que nem estava ainda no seu nome. Por sorte, Demir descobriu e conseguiu fazer um acordo com o investidor para evitar que seu sogro fosse preso, mas depois disso, ficou adiando o dia em que transferia a posse da fazenda para ele. O sogro poderia usar a fazenda, mas não poderia vendê-la, esse foi o acordo, porém o sogro não estava muito interessado em trabalhar na fazenda, por isso, ela estava completamente abandonada. Quando estacionaram diante do casarão, parecia que estavam entrando em uma história de terror. O casarão tinha janelas quebradas, plantas rasteiras entrando por elas, deixando tudo ainda mais triste e sinistro. Não havia uma família de caseiros aqui? Perguntou Amir, estranhando o estado daquele lugar. Todos os meses, pago uma mesada para o sogro para ele pagar os caseiros. Acho que o sogro não tem feito isso. Respondeu Demir, decepcionado. O sogro deve ter despedido os caseiros e ficado com o dinheiro para si. Por que fez isso? Se me pedisse, eu lhe daria uma mesada. Já falei isso. Teu sogro é um canastrão. O estábulo estava vazio. Não havia sinal dos cavalos de raça pura de Meriem. Havia mais de 500 mil liras turcas investidas nos cavalos. Será que seu sogro os vendera? A resposta era óbvia. Ao entrar no casarão, sentiu-se ainda mais indignado. Não havia móveis. Tudo havia sido retirado dali. Com certeza, o sogro também havia vendido os móveis caros que ele havia dado a Meriem. Não sei você, mas estou bem assustado. Falou Amir. Talvez seja melhor avisar a polícia e deixar que eles procurem mesmo. Agora que estamos aqui, Amir, vamos investigar. Você investiga o andar superior. Vou tentar achar algo aqui no porão. Demir usou a lâmpada do celular para ver o caminho, pois não havia sinal nem mesmo dos focos, candelabros e lâmpadas. Até mesmo a fiação havia sido retirada. Não perdeu muito tempo na sala e na cozinha, pois seu foco estava no porão. Enquanto descia, escutava o render da madeira velha. Lá embaixo, havia uma parede de adega para colocar vinhos, mas não havia nenhuma garrafa ali, apenas teias de aranha. Havia móveis velhos e quebrados ali, porém, sem sinal alguém de alguma coisa havia acontecido ali. Já estava quase subindo, quando sentiu uma coisa estranha no seu pé. Havia um tapete velho e mofado no chão e uma protuberância na qual havia tropeçado. Quando puxou o tapete, uma nuvem de poeira se levantou, fazendo-o tossir. Porém, quando conseguiu respirar melhor, viu que se tratava de um alçapão. Havia um porão secreto. Obrigada por escutar até agora. E não perca o próximo capítulo de Vingança e Redenção.